Boa noite, meu nome é Gabriela. Meu nome é Rosane. Meu nome é Giovana, somos estudantes do curso de Psicopedagogia e hoje vamos falar um pouco sobre a afetividade. A afetividade, ela acompanha o ser humano desde seu nascimento até a morte. E existe um efeito paralelo entre desenvolvimento afetivo e intelectual, que determina cada etapa da afetividade, que envolve inicialmente o seu comportamento. Esse desenvolvimento ele é contínuo ao longo da vida de cada indivíduo, que afeta desde a formação mental ao crescimento orgânico. De todas as espécies do mundo animal, o ser humano é o menos preso ao comportamento instintivo pré-determinado. Mesmo que ainda tenha discordância entre escolas devido ao ambiente e comportamento das pessoas, ao nascer a criança tem a emoção como uma prioridade. Ela está tão envolvida com o meio que ela não sabe se diferenciar das outras pessoas que estão ao seu redor. E assim usa gestos e expressões para se comunicar e expressar os seus desejos e emoções. Dos primeiros meses aos 7 anos de idade é muito importante, pois a criança está desenvolvendo a sua personalidade. A criança tem muita facilidade em aprender e a desenvolver hábitos. Portanto, todo o processo de educação é uma construção do indivíduo, independente do local que ela está. Conforme a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a lidar melhor com as emoções, dando mais espaço à razão. A razão, muitas vezes, é como um instrumento principal na formação da afetividade, que aos poucos cria-se princípios e valores morais que irão acompanhar durante toda a sua vida. E então, falando sobre a importância da afetividade na educação infantil, né, com os pequenos, não que isso não seja importante, né, para as outras idades, sim, mas é que com as crianças elas precisam bastante desse afeto e muitas vezes muitas dessas crianças não têm em casa um núcleo familiar que lhe dê, né, o afeto e o carinho que ela precisa. E então é na escola o único lugar que ela recebe. E a criança também vê o professor como uma pessoa de alta confiabilidade, como seu ídolo. Então o professor tem que tomar bastante cuidado como vai passar, né, esse conhecimento, como vai se dirigir às crianças por isso. Pesquisas sérias apontam também que há uma grande ligação com o afeto e a cognição. Então o professor tem que saber diferenciar, né, como vai passar esse conhecimento para cada aluno, porque todos são diferentes, né, e acabam aprendendo de formas diferentes. Então tem que tomar esse cuidado. E ali nessa educação que a gente fala, baseado no afeto, não significa ficar beijando, abraçando toda hora, ou falando eu te amo, não. Significa que o professor precisa estar respeitando, escutando, analisando cada criança. Com isso ele vai conseguir passar melhor, né, o conhecimento que ele precisa passar e a criança vai conseguir absorver melhor esse conhecimento. Não precisa então ter essa rigidez e esse autoritarismo para estar passando, né, o conhecimento, o que ele precisa passar. Mas ter esse cuidado, esse respeito, né, escutando e assim vai fluir melhor o processo, né, tanto para a criança quanto para o professor, esse processo de aprendizagem. E falando um pouquinho da firmeza associada à afetividade, né, ao carinho e a importância do núcleo familiar nesse envolvimento, né? Qual que é o significado, qual que é a característica, né, da palavra firmeza, né? É algo que apresenta consistência estável, é alguém que está repleto de segurança, as características de quem não consegue abalar, determinação e a capacidade rigorosa para decidir. E quais são os efeitos graves devido à ausência de autoridade dentro da família? Ele corrompe o papel da instituição familiar como núcleo de organização social, prejudica a formação de crianças e jovens para uma vida adulta proveitosa, e a falta de formação familiar torna os jovens de hoje incapazes de educar as próximas gerações. Isso acaba ocorrendo uma deterioração progressiva da sociedade. Os filhos necessitam de orientação e esperam encontrar no adulto
um ponto de referência para o aprendizado. A autoridade paterna cumpre sua função educativa quando ela é exercida com carinho. Então, o que significa isso? Que a autoridade não está relacionada à questão do autoritarismo, nesse sentido, É saber demonstrar como você precisa orientar, orientar com firmeza, sem atropelar os valores morais, seguindo aquilo que você acredita como o correto, como sendo, não fugindo da questão moral, sabendo orientar com firmeza, decisão e carinho. A ausência destes converte em um autoritarismo, que acaba sendo tão prejudicial quanto a permissividade. Tem também a questão da ideologia de Jean-Jacques Rousseau, que difundiu a ideia de que todo homem é bom por natureza e que é o processo de socialização que acaba pervertendo. Reprimir crianças causa traumas, também é uma ideia que acabou se difundindo e que também tem prejudicado muito com a questão da permissividade. A palavra latina, que vem do latim autoritas, significa apoiar para crescer. Então, o pessoal tem em mente a autoridade, com questão autoritária, mas não é o que significa realmente. O significado seria apoiar para crescer. O tutor do ser humano, ele deve ser adaptável e firme, A operatividade significa que os filhos devem alcançar a capacidade de escolha justa. Então, toda essa orientação feita de uma forma adequada, com carinho, com firmeza, sendo bem orientado, vai conseguir colocar uma criança numa função que ela mesma vai saber decidir, escolher por si própria, vai saber conseguir se orientar sozinha no futuro. Então é com isso que a gente finaliza o nosso trabalho.